fala o seguinte, gente, tá? São questões muito boas, assim, a gente faz várias questões do Enem, mas nós fazemos várias questões do padrão Enem. Essa aqui é uma questão muito boa, tá? Ok? A questão fala o seguinte, os gráficos abaixo representam as funções receita mensal, R de X, e o custo mensal C de X de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a quantidade produzida e vendida, tá? Então, R de X e C de X. Receita R de X, então a minha receita, a receita mensal é R de X e o custo mensal é C de X. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Tá? Então, eu vou desenhar esse gráfico. Então, meu gráfico seria o seguinte, ó. Vou pegar só as partes mais importantes, gente, porque o meu quadro aqui não é quadriculado, né? Então, ele fala o seguinte, o meu gráfico do R de X, ele começa aqui na origem, tá? É isso aqui mesmo, na origem. Ele tem um comportamento crescente assim, R de X. Tá? Depois eu tenho o meu gráfico C de X começando aqui na altura dos 5.000. Então aqui é os 5.000. E aí o gráfico na horizontal é quantidade. Então vou colocar assim, ó, quantidade produzida e vendida. E na vertical, receita e custo, né? Então, na vertical aqui eu tenho receita e custo, ok? E o outro gráfico, ele começa aqui mais ou menos nos 5.000, tá? Então, nos 5.000, ele faz mais ou menos esse comportamento, então. Então, aqui é 5.000. Esse ponto de interseção é importante. No gráfico aí marca os 1.000, né? Uma quantidade de 1.000. Depois eu tenho lá em cima 1.500, 2.000, o gráfico vai variando de 2.000 em 2.000, tá certo? Então, gente, ele pergunta assim no exercício, qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Lembra que nós já conversamos sobre isso. Quando a gente pega uma questão, é bom você fazer uma leitura mais detalhada, né? Uma única leitura. Depois você vai na pergunta do problema e você vai voltando. O que é o lucro? Já vou começar a colocar de canetinha azul. O que é lucro? Lucro, para mim, a função lucro vai ser a receita menos o custo. Concordam comigo? O que é o lucro? É o que eu ganho menos o que eu gasto. Tá certo? Isso é lucro. Só que eu não sei até agora quem é a função que representa esse R de X. Eu não sei até agora quem é a função que representa o C de X. Tá? Ah, tem uma informação importante no meu gráfico. Nesse ponto de interseção, eu esqueci de colocar 15.000 aqui, ó. Nesse ponto de interseção, tá? Vou ter que colocar aqui, tá? O meu desenho, gente, não está seguindo a escala, tá? Que isso fique muito bem claro. Não está seguindo a escala, tá? Mais 15.000 aqui e 5.000 aqui. Vocês estão vendo que é desproporcional, né? Mas a ideia é muito importante que vocês entendam a ideia do que a gente está discutindo aqui, tá? Então, para 1.000 quantidade, eu sei que a minha receita e o custo são idênticos, é de 15.000. E aí eu quero achar quanto que eu vou lucrar se eu produzir 1.350, se eu não me engano, tá? E aí, gente, a gente precisa, para começar o exercício, a gente precisa achar quem é a função receita, quem é a função custo. E eu já sei, pelo fato dos gráficos serem retas, tanto da função custo como da função receita, que as duas são funções do primeiro grau. E aí eu preciso voltar na aula passada. Porque eu sei que essa função aqui, R de x, ela é um AX mais B. O A é meu coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Recordam disso? Tá? Vai dando uma voltinha aí no caderno. Se tiver dúvida, vai me chamando aqui no chat ou abre o microfone. Então, eu tenho que descobrir, sabendo que aqui eu estou trabalhando para cada uma das funções com a lei de formação AX mais B, eu tenho que descobrir o A
e o B para R de x, e eu tenho que descobrir o A e B para quem? Para C de x. Tá certo? E aí alguns conceitos são muito bons da gente entender e a gente voltar. Vamos começar trabalhando primeiro com a função R de x. Achar R de x. Vou colocar assim, ó. Depois, gente, eu dou um tempo para anotar. É muito mais importante agora entender a ideia que está por trás da questão. Tá? Como que eu vou achar esse R de x? Primeiro eu tenho que achar o A, que é o coeficiente angular, e o B, o coeficiente linear. Se eu achar, bacana. E aqui nós vimos na última aula que está fácil, de acordo com esse gráfico, como descobrir o valor de B dessa função. Quem é o B? O B ele é chamado de coeficiente linear. O que o coeficiente linear faz, gente? É onde o gráfico corta o eixo Y. Estão lembrados disso? É onde o gráfico intercepta o eixo Y. Então, olha para a função R de x. Onde esse gráfico está cortando o eixo Y? O eixo da receita e do custo? No zero, gente. Então, eu já sei que o B desse cara aqui, para essa função, é zero. Tá? Já sei de cara. E como que eu vou fazer para achar o valor de A dessa função? O coeficiente angular. Aí eu vou ter que lembrar da última aula, tá? Se não estiverem lembrados, dá uma olhadinha no caderno aí, tá? Eu vou chamar aqui de R de x igual a A1 de x mais um B1, tá? Essa é a minha lei. Só para poder depois chamar no C de x, eu vou fazer A2 de x mais B2, tá bom? Só para não misturar os A's e B's das funções. Tá bom? Eu já sei que o B1 aqui é zero. Por quê? B1 é o meu coeficiente linear. É onde o gráfico intercepta o eixo quem? Y. E eu estou vendo que esse gráfico corta aqui o eixo X e o Y no zero. Morreu. Como que eu vou achar o A1? Ah, o A1 é o ΔY sobre o ΔX. Paulinho, você poderia recuperar essa ideia para mim do ΔY sobre ΔX? É o que nós conversamos na aula passada, porque o A1 ele é o coeficiente angular, ele é a inclinação do ângulo. Lembra do triângulo retângulo que nós montamos? No triângulo retângulo, nós trabalhamos com a tangente desse ângulo. Não é isso? Se eu pegar o R de x aqui, ó, tem a tangente dele, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não é isso? O cateto oposto é o ΔY e o cateto adjacente é o ΔX. Antes de eu continuar, vocês lembram disso na aula passada? Foi um dos pontos que gerou mais dúvidas. Digita aí no chat se sim ou se não. Se quiser, eu volto aqui. Eu não posso avançar nesse ponto se não tiver muito claro. Vocês estão recordando disso que a gente discutiu, sim ou não? Digita aí para mim. Ótimo, sim. Todo mundo, gente? Beleza, estão lembrados. Então, eu vou olhar agora, gente, somente para o gráfico que está de vermelhinho. Ó. O de vermelhinho é o RX. Então, ó. Só para esse. Tá bom? Quem que é o ΔY dele? Tá aqui. Tá vendo? E esse é o ΔX. Tá? Então, ΔY, 15.000 menos 0. 15.000 menos 0. Sobre o ΔX dele, que é quem? 1.000 menos 0. Lembrando, gente, que a pergunta do meu problema está aqui, ó. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades no mês? Tá certo? Isso não pode sair da minha mente. Então, esse é o ΔY sobre o ΔX da função R de x, tá? Então, aqui vai ficar o A1, tá? Vai ficar 15.000 menos 0 é 15.000. Então, fica 15.000 sobre 1.000. 1.000 mesmo. Então, corta esse.
Então, 15 sobre 1, esse cara aqui é igual a quanto? 15. Ó, essa informação que eu tenho, eu já descobri quem é o A1 e quem que é o B1. E aí, gente, essa ideia aqui, que ele fala em que X é a quantidade produzida e a quantidade vendida, é justamente para o X servir para as duas funções, tá? Então, eu acabo aqui de canetinha preta, então, vou escrever aqui, ó. Quem é a minha função R de X? Minha função R de X vai ser quem? Vai ser o A1x mais B1. Eu achei todos eles. Então é 15x mais 0. Que o B1 é 0. Então é 15x. Pausa. Todo mundo aqui, gente, vocês entenderam como que eu encontrei a minha função R de X? Dúvidas? Ou posso seguir para achar C de X? Até aqui, ok? Ok. Todo mundo? Eu preciso do feedback de vocês aí. Se não entendeu, gente, eu volto. Não fiquem com vergonha de perguntar. Ok. Todo mundo ok. Beleza. Agora, gente, eu vou usar a mesma ideia para encontrar quem? A C de X. Só que aí na C de X, ó, segundo, vou colocar assim, achar C de X. Quando eu for achar C de X, o que vai ser a C de X? Vai ser um A2x mais um B2. O B2 de cada eu já acho no gráfico. A C de X, gente, eu esqueci de colocar, né? C de X está aqui, ó. Se essa é a R de X, essa aqui é a minha função custo, C de X. Eu vou olhar para ela, tá? Vou deixar as canetinhas aqui. Então, quando eu olho para ela, olha lá, ó. Quem que é o B2? É onde a função corta o eixo, é o coeficiente linear. É onde ela corta o eixo Y. É no 5.000. Então, o B2 aqui, fácil de encontrar. O meu B2 aqui, pelo gráfico, já é o 5.000. Já achei o B2, tá? E como que eu vou achar esse A2? Mesma ideia. O A2 vai ser o ΔY dele, dividido pelo ΔX. E aí, ó, quem que é o ΔY, a variação do Y? Olha para a função C de X. É o 15.000 menos 5.000, tá vendo? Então fica 15.000. Estou pegando o pincel de cor errada. Fica 15.000 menos os 5.000. Quem que é o ΔX dele? Só você olhar. A função C de X está aqui, ó. Vai ficar 1.000 menos 0, percebe? Então fica 15.000 menos 5.000, 1.000 menos 0. Então aqui fica 1.000 menos 0. ΔY sobre ΔX. Perfeito? Então aqui como é que vai ficar o meu A2? O A2 vai ser 15.000 menos 5.000 dá 10.000. 10.000 sobre 1.000. Corta os zerinhos, né? Então esse aqui está dando o quê? 10. Então o A2, né? O A2 é 10 e o B2 é 5. Então aqui, ó, de canetinha preta, então, no cantinho aqui, então, a minha função C de X vai ser o A2x mais o B2. O A2 é 10x e o B2 vai ser quanto? 5.000. Show de bola. Desse modo, opa, caiu. Desse modo, o que eu vou ter? Lucro é a receita menos o custo. Então vamos substituir. Quem que vai ser o meu lucro? O lucro vai ser a R de X, que é 15x, menos... Gente, eu vou abrir um parênteses aqui, porque vai ser menos a C de X toda, tá? Menos 10x mais 5.000. Então vai trocar o sinal de todo mundo aqui, beleza? Então meu L de X vai ser 15x menos 10x menos 5.000. Tá? Então 15x menos 10x dá 5x. Minha função lucro vai ser 5x menos 5.000.
Então agora eu vou atribuir ao valor de x, meu apagador caiu, o valor de 1.350, porque ele quer saber qual que vai ser o lucro quando a minha quantidade for de 1.350, tá? Então quem que vai ser? O L de 1.350. Vai ficar 5 vezes 1.350 menos 5.000, tá? Só para a gente poder encurtar aqui, eu já tenho o gabarito, isso vai dar 1.750, vai dar a alternativa, só conferir aqui, alternativa B de bola, tá? Então, L de 1.350 vai ser 1.750, já tinha anotado ali, e 1.750 está representado pela alternativa B de bola mesmo, ok?